Em novembro de 2012, um garoto de apenas 13 anos embarcava para o que seria uma simples viagem de rotina, mas que acabaria se tornando um dos casos mais tristes e revoltantes dos Estados Unidos. O nome dele era Dylan Redwine. Eu já aviso que este caso de hoje é pesado e posso dizer que insalubre, para não usar um termo mais forte. Então, se não estiverem preparados, eu vou entender. Você está nos arquivos macabros. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e arrepiam a alma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este caso com alguém que ainda não conhece a terrível história de Dylan Redwine. Agora vamos aos fatos. Dylan morava com a mãe, Elaine, e não queria de forma alguma fazer uma viagem que já estava programada. O feriado de Ação de Graças se aproximava, e por ordem judicial, ele precisava passar alguns dias com o pai, Mark Redwine, em uma pequena e fria cidade de Vallecito, no Colorado. Os pais eram divorciados e a relação entre Dylan e Mark já vinha estremecida há tempos. Ainda assim, o menino, tentando cumprir o combinado, embarcou no voo e enviou uma mensagem para um amigo dizendo que chegaria em breve. Seria a última vez que alguém ouviria a voz de Dylan. Horas depois de chegar à casa do pai, ele desapareceu. Mark Redwine contou à polícia que, na manhã seguinte, havia saído de casa por volta das 7h30 para resolver algo na cidade. E, ao retornar, Dylan não estava mais lá. Disse que imaginou que o filho tivesse ido encontrar amigos. Mas quando o tempo passou e o menino não deu notícias, a mãe percebeu que algo estava muito errado. E o que acontece? A Elaine, desesperada, começou a ligar insistentemente para o ex-marido e para os amigos do filho. Sem respostas, ela acionou a polícia e iniciou uma busca frenética. A comunidade de Vallecito se mobilizou. Equipes de resgate, helicópteros e voluntários passaram semanas inteiras vasculhando florestas, rios congelados e trilhas montanhosas. Mas nenhum sinal de Dylan foi encontrado. E por incrível que pareça, somente 7 meses depois, em junho de 2013, veio a pior notícia possível sobre o desaparecimento de Dylan. Parte dos restos mortais do menino foi descoberta em uma área isolada das montanhas San Juan, a cerca de 12 quilômetros da casa do pai, o Mark. O tempo passou e em 2015, ou seja, 2 anos mais tarde, o crânio de Dylan foi localizado ainda mais longe, em outro ponto remoto das montanhas. A descoberta confirmou o que a mãe sempre temeu. Dylan havia sido assassinado. As investigações se intensificaram e, aos poucos, todos os caminhos começaram a levar ao mesmo nome: Mark Redwine. O que a polícia descobriu a seguir chocou o país inteiro. Segundo Corey Redwine, irmão mais velho de Dylan, o garoto havia descoberto no computador do pai fotos constrangedoras e bizarras. Em conversas com amigos e familiares, ele disse que planejava confrontar o pai sobre aquilo durante a visita. Essas imagens, apresentadas mais tarde durante o julgamento, mostravam Mark usando roupas íntimas femininas e se envolvendo com fezes humanas de maneira explícita. Ele se sujava todo, colocava no corpo e até comia. Uma vergonha que, segundo a promotoria, Mark não suportaria ver exposta, especialmente pelo próprio filho. Agora, engraçado, acabou que todo mundo descobriu de toda forma. Os investigadores acreditaram que, após Dylan mencionar as fotos, confrontando o pai, como ele havia prometido ao irmão mais velho, uma briga intensa aconteceu dentro da casa. Análises forenses encontraram sangue de Dylan em várias partes da residência. No sofá, no tapete e até nas roupas que Mark afirmou ter usado naquele dia. Cães farejadores detectaram o odor de decomposição humana em áreas específicas da casa, principalmente na lavanderia e na caminhonete de Mark. Uma testemunha também relatou ter visto Mark Redwine em uma área de difícil acesso nas montanhas, exatamente onde o crânio de Dylan seria encontrado depois. Para os investigadores, essa era uma evidência de que ele voltou ao local para tentar esconder o corpo, ou ao menos o que restava dele. Com o avanço das provas e depoimentos, o caso ganhou enorme repercussão nacional. Em novembro de 2017, Mark Redwine foi preso oficialmente pelo assassinato do próprio filho. O julgamento, no entanto, só começou em 2021,
quase uma década depois do crime. Durante as audiências, o júri ouviu testemunhos emocionantes da mãe, do irmão e de peritos forenses. As fotos, os vestígios de sangue e os rastros de GPS foram apresentados em detalhes. Medrosos e medrosas, Mark manteve-se em silêncio na maior parte do tempo, negando qualquer envolvimento. Mas as provas falavam mais alto. Após semanas de julgamento, ele foi considerado culpado por homicídio em segundo grau e abuso infantil resultando em morte. A sentença dele foi de 48 anos de prisão. Durante a leitura da pena, o juiz não escondeu o desprezo. Disse que Mark agiu com crueldade, que tentou esconder a verdade e que nunca demonstrou um pingo de arrependimento. Enquanto Elaine chorava em silêncio no tribunal, Mark permaneceu impassível, olhando para o chão sem emoção, sem remorso. Detalhe: até hoje ele continua afirmando ser inocente. Ele diz que as fotos foram forjadas e que alguém teria armado uma conspiração contra ele. Mas para todos que acompanharam o caso, uma coisa é certa: Dylan Redwine confiou no próprio pai e acabou encontrando a morte nas mãos dele. Um crime que expôs o lado mais sombrio da natureza humana e deixou marcada para sempre de forma cruel a história desta família. Bom, aqui nos Arquivos Macabros continuamos a registrar o que a humanidade insiste em esconder. Até o próximo caso.